Nessa aula nós vamos resolver alguns problemas utilizando o que a gente já aprendeu de divisibilidade, os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 4. A gente vai começar resolvendo este problema aqui, que pergunta qual é a menor quantidade que devemos somar a 1.234, que após essa adição a gente obtém um número divisível por 3. Como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, tente resolver e depois você volta para ver a solução. Vamos começar percebendo que esse problema fala de divisibilidade por 3. Então, eu preciso obter um número que seja divisível por 3. De uma aula anterior, nós sabemos que o critério de divisibilidade por 3, ou seja, o teste que a gente faz para verificar se o número é ou não divisível por 3, consiste em pegar cada um dos algarismos do número e somar. E aí a gente vai verificar o que acontece com esse número. No nosso caso, o número é 1.234, então basta somar 1 com 2, com 3, com 4. E o resultado é 10. Se você viu o vídeo anterior, o vídeo que trata do critério de divisibilidade por 3, você vai ver que esse resultado, o 10, é na verdade um acumulado de restos que a gente forma ao quebrar o nosso número original em 1.000, mais 200, mais 30, mais 4. Então, eu vou quebrar mentalmente esse número, vou observar qual é o resto que cada pedaço deixa na divisão por 3 e depois esses restos foram todos amontoados e o resultado, nesse caso, é 10. Mas a gente sabe que na divisão por 3 não é possível ter resto 10, porque quando eu estou dividindo por 3, eu estou fazendo grupos de 3, eu estou fazendo trios. Então, se eu fui juntando os diversos restos e conseguir amontoar 10, eu consigo fazer novos trios. Nesse caso, eu ainda consigo fazer 3 trios, e aí para isso eu gasto 9 unidades. E no final, isso deixa resto 1. Portanto, 1.234, vou escrever isso aqui, 1.234 divididos por 3. Note que eu não sei o resultado dessa divisão, mas eu sei que o resto é 1. E agora eu preciso somar uma quantidade ao 1.234 para que ele se transforme num número divisível por 3. Se eu somar 1, esse número 1.234 se transforma em 1.235. Como eu aumentei uma unidade aqui, o resto, que era 1, passará a ser 2. Se eu somar mais 1, ele muda de 1.235 para 1.236. E nesse caso, o resto de 2 aumenta para 3. Só que quando ele aumenta para 3, ele me permite formar um novo trio. E aí, eu gasto tudo e não sobra nada. Portanto, bastava olhar para cá, enxergar que o resto da divisão de 1.234 por 3 é 1 e entender que para transformar esse número num número divisível por 3, é necessário somar 2 unidades, que faz com que isso vire 3, e aí você forma um novo trio, e aí você não tem sobra alguma, você não tem resto. Portanto, a resposta para o nosso problema é: qual a menor quantidade que se deve somar a 1.234? Resposta: 2. No segundo problema, nós temos um número de 5 algarismos que é simultaneamente divisível por 2 e por 3. Só que na hora de representar esse número na folha de papel, o último algarismo ficou borrado. A proposta é que você tente descobrir qual é esse último algarismo. Mais uma vez, sugiro que você pause o vídeo e volte daqui a pouco para ver a solução. Vamos começar considerando o fato de que esse número é divisível
por 2. O número, para ser divisível por 2, tem que ser par. E todo número par termina em algarismo par. Portanto, este último algarismo pode ser igual a 0, pode ser igual a 2, pode ser igual a 4, a 6 e a 8. Qualquer uma dessas 5 possibilidades para o nosso algarismo apagado garante que o número formado aqui, 38.720 ou 38.722 e assim por diante, garante que o número formado será divisível por 2. Acontece que esse número também é divisível por 3. Para que um número seja divisível por 3, é preciso que a soma dos algarismos do número dê um resultado que seja divisível por 3. Então, aqui, eu vou começar somando 3, mais 8, mais 7, mais 2. Essa soma até agora dá 3 com 8, 11 e 7, 18, com 2, 20. Até agora, o resultado é 20. Só que está faltando somar, deixa eu escrever assim. Por enquanto aqui eu tenho 20. Só que está faltando somar o último algarismo. Se esse algarismo for 0, 20 mais 0 dá 20. E 20 não é divisível por 3. Portanto, essa opção foi eliminada. Se esse algarismo for 2, eu passarei a ter 22. Só que 22 também não é divisível por 3. Portanto, essa possibilidade foi eliminada. Se o dígito for igual a 4, eu passo a ter uma soma igual a 24. E 24 é divisível por 3. Portanto, é possível que o dígito seja 4. Só que aqui eu preciso chamar a atenção que um problema matemático, um problema qualquer que seja, não precisa ter necessariamente uma solução. Então, o fato de eu ter encontrado uma solução, que é colocar o 4 aqui, não me fará parar, porque pode ser que exista uma outra solução. Então, eu já encontrei uma solução, mas eu vou continuar testando as outras possibilidades, porque pode ser que eu encontre mais uma solução. E se eu tiver mais uma solução, eu vou apresentar para quem quer que seja todas as soluções que eu encontrar. Então, o 4 serve, mas a gente vai testar o 6. Quando eu botar o 6 aqui, eu passo a ter soma 26, que não é divisível por 3 e, portanto, essa opção é cancelada. E a última opção que eu tenho é o 8, e aí essa soma passa a dar 28, mas 28 não é divisível por 3, então essa opção também será cancelada. Então, esse problema tem uma única solução. E o número procurado, o dígito procurado é 4. O número representado originalmente, então, foi 38.724, que é um número divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. No terceiro problema, há um número desconhecido, mas a gente sabe que, ao dividirmos esse número por 3 e também por 4, em cada uma dessas divisões, o resto é 1. Você divide ele por 3, o resto é 1. Você divide ele por 4, o resto é 1. E o problema pede para a gente descobrir que número é esse. Mais uma vez, eu vou sugerir que você pause o vídeo e daqui a pouco a gente volta com a solução do problema. Eu representei o número até agora desconhecido escrevendo a letra N. Então, essa letra N está aqui representando o tal número que a gente ainda não conhece. O que a gente sabe é que, ao dividir esse número por 3, o resto é 1. Eu também não sei qual é o resultado do quociente. E a gente sabe que esse mesmo número dividido por 4 deixa resto 1. Também não sei qual é o resultado do quociente, mas também isso não vai interessar. A ideia que resolve esse problema é muito interessante, pelo seguinte: já que esse mesmo número deixa esse mesmo resto 1,
tanto na divisão por 3 quanto na divisão por 4, então nós vamos pensar da seguinte forma. Se por um acaso eu subtraísse 1 do tal número, isso faria com que o resto aqui deixasse de ser 1 e passasse a ser 0. O que quer dizer que o nosso número menos 1 é divisível por 3, porque aqui agora você tem resto 0. Então, atente para o fato que esse número aqui é um número divisível por 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Se eu tirar uma unidade do nosso número, o resto deixa de ser 1 e passa a ser 0. O que quer dizer que esse número que a gente obtém tirando uma unidade do número original, na hora de dividir por 4 deixa resto 0, então esse número é divisível por 4. Então, o que a gente concluiu agora é que n-1, o nosso número com uma unidade a menos, é, ao mesmo tempo, divisível por 3 e por 4. Então, quais são os números que a gente conhece que são divisíveis por 3? Eu vou escrevê-los aqui. Ó. O próprio 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e assim por diante. Na verdade, é a tabuada de 3. E os números que são divisíveis por 4, eu vou escrever aqui, ó. São o 4, o 8, o 12, o 16 e assim por diante. Que é, na verdade, a tabuada do 4. Nota agora que há um número que aparece nas duas listas, que é o 12. Então, isso quer dizer que esse n-1 pode ser igual a 12. E se o n-1 é igual a 12, significa que o nosso número original tem que ser o 13. De fato, se eu pegar o 13 e dividir por 3, isso vai dar 3 vezes 4, 12 e resto 1. E se eu pegar o mesmo 13 e dividir por 4, isso vai dar 3 vezes 4, 12 e resto 1. Portanto, o nosso número pode valer 13. Eu disse pode ser 13 pelo seguinte. De maneira proposital, eu não continuei a nossa lista aqui. Se eu tivesse continuado, o próximo seria 18, depois 21, depois 24 e aí por diante, porque essa lista é uma lista infinita. Se eu tivesse continuado aqui, o próximo seria 20 e depois 24. E aí, mais uma vez, eu encontro um número que figura nas duas listas. Portanto, esse n-1 não só pode valer 12, como também pode valer 24. Ué, mas tem uma outra possibilidade? Tem. Existem problemas, como eu falei anteriormente, que podem ter mais de uma solução. Nesse caso, eu vou lhe mostrar, o problema tem infinitas soluções. E aí, como é que a gente faz quando o problema tem infinitas soluções? A gente apresenta todas elas, e eu vou te mostrar como. Se o n-1 pode ser 24, então o n pode ser 25. Na verdade, eu vou encontrar novos números que aparecem em ambas as listas, a da tabuada de 3 e a da tabuada de 4. E esses números, eles vão pulando de 12 em 12. O primeiro foi o 12, o outro foi o 24, o segundo caso foi o 24, o próximo será o 36, que vai aparecer nas duas listas, e depois 48, e depois 60. Na verdade, a gente aqui acaba tendo a tabuada do 12. 12 vezes 1,
12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5 e assim por diante. Então, a gente conclui que n subtraído de 1 pode ser qualquer múltiplo de 12. Portanto, o nosso número vai ser um múltiplo de 12 acrescido de 1. Por exemplo, se o n menos 1 for 36, então o nosso número aqui pode ser 37. Se o n menos 1 for 48, o nosso número, pode ser 49. Se o n menos 1 for 60, o nosso número pode ser 61 e assim por diante. Perceba que qualquer um deles, ao ser dividido por 3 e por 4, deixarão o resto 1. Eu vou pegar o 61 para te mostrar. Se eu dividir 61 por 3, eu terei aqui 20 e 1 de resto. E se eu pegar o mesmo 61 e dividir por 4, eu terei aqui 15, faça a conta lentamente se você precisar, e verifique se o seu resultado fica igual ao meu. Dividindo por 4 dá 15 e aqui resto 1. Isso vai acontecer com qualquer um dessa nossa listinha. Portanto, o nosso número será sempre... Que número é esse? É a pergunta. O nosso número será sempre um múltiplo de 12 acrescido de 1. Espero que você tenha entendido e te aguardo para um próximo encontro.